Irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Eu queria água. Eu não sei o que acontece, mas domingo dá uma secura na garganta, né? Eu não tomo tanta água assim na semana. Acho que se eu tomasse meu rim seria melhor. Amém. Estou nervosa. Uma das minhas mentoras está aqui, né? Ai, mas amém. É Ele que faz. Irmãos, eu fiquei muito feliz, porque quando o Senhor Ele nos permite estar trazendo a palavra, eu peço para o Senhor me confirmar, para que não sejam, né, as nossas palavras, porque nós viemos a este lugar todos sedentos de ouvir a voz de Deus, né? E aí eu falei, Senhor, e agora? Qual que será a palavra? E aí foi segunda, foi terça, eu falei, meu Deus, e a gente vai ficando mais nervoso, conforme a semana vai passando. E aí o Senhor colocou uma palavra em Êxodo, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Em Êxodo, eu fiquei muito feliz quando ao longo da semana o Senhor me confirmou, e hoje, quando o Paulo também falou um pouquinho sobre Êxodo, né? E hoje eu não quero falar sobre a onipresença, que é um atributo de Deus, porque nós sabemos que Ele está em todos os lugares. Mas eu quero falar nessa noite sobre a presença manifesta de Deus. É totalmente diferente uma coisa da outra, né? Nós sabemos que Deus está aqui, Deus está na nossa casa, Deus está na Espanha, Deus está nos Estados Unidos, em Londres, no Nordeste, Deus está em todo lugar. Só que é diferente quando a presença dele é a presença manifesta. Amém? Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Êxodo 33, versículo 18. Êxodo 33, versículo 18. Perdão, irmãos, 17. 17 e 18. A palavra diz assim, quem pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, eu agradeço, aqueles que puderem. Diz assim, o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse no 18, então peço que me mostre tua presença gloriosa. É somente até aqui. Gostaria que vocês orassem pela minha vida, amém? Meu Deus, aqui nós estamos mais uma noite, Senhor Deus. Pai, que a Tua palavra venha acender, Pai, como chama de fogo os nossos corações. Meu Deus, eu não sei a forma com que se encontra cada coração neste lugar. Pai, eu clamo nesta noite pela Tua soberana presença neste lugar. Meu Deus, eu não quero, Senhor Deus, somente a presença, mas eu quero a Tua presença sendo manifestada, Pai, assim como Moisés, Pai, clamou a Ti, nesta noite eu clamo pela Tua presença, Pai, vai tirando toda a distração, Pai, esvazia os nossos corações de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo medo, Pai, toda palavra que nós ouvimos lá fora, contrária às promessas que o Senhor nos deu, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos agora que os Teus anjos, Pai, venham com um olhar de fogo como brasa sobre cada coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, a igreja, ela tem uma grande necessidade. A necessidade maior da igreja nos dias atuais é da presença do Senhor Jesus. Porque a presença de Deus, ela precisa ser recorrente nas nossas vidas, ao nosso levantar, ao nosso deitar. Como eu falei no começo, a presença de Deus, ela existe, ela é real. Mas aqui nesse livro de Êxodo, nós vamos aprender o que aconteceu com aquele povo, como Paulo falou no início. Aquele povo provou tantas bondades do Senhor, o mar se abriu. Né? O Senhor colocou uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia. Tantos milagres aconteceu e mesmo assim o povo ainda não estava satisfeito com o Senhor Jesus, não estava satisfeito com tudo que Deus estava fazendo naquele lugar. E eles então pecam. Né? E eu quero falar nesta noite para você que o que afasta a presença do Senhor das nossas vidas
são os nossos pecados. Nossos pecados de estimação, os nossos pecados que nós fazemos que ninguém vê, que nós achamos que ninguém vê, mas que Jesus, ele está por toda parte com a presença dele, contemplando quem é eu e você no secreto, onde ninguém nos vê. Então, nós vamos aprender sobre essa presença de Deus quando foi retirada devido ao pecado daquele povo. Porque quando eu não sabia muito, eu achava que a presença de Deus era quando tudo estava indo bem na minha vida. Quer dizer, minha conta bancária está cheia, eu estou empregada, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Então, a presença de Deus está comigo. Mentira. Mentira. Se falar um dia isso para você, que porque a sua vida está indo bem, que a presença de Deus está com você, pode ser, mas também pode não ser. E a gente vai ficar nessa reflexão, dessa interrogação nessa noite. Estar com tudo aparentemente bem, não significa que essa presença que nós estamos falando nesta noite, ela está na minha e na sua vida. E isso é muito sério e muito grave. Mas vamos lá entender o porquê que a presença de Deus se afastou desse povo. Lá no capítulo 32, nós vamos entender o que aconteceu. Moisés, ele era um grande homem de Deus, uma grande referência para nós até nos dias de hoje, como um homem que buscava incessantemente a presença de Deus. Moisés, ele tinha o não desde o seu nascimento, Moisés, ele já tinha uma sentença de morte. Assim como nós também nascemos muitas vezes com uma sentença de morte, não porque nós vamos ser jogados no Nilo, mas muitas vezes nós somos amaldiçoados no ventre e nós não sabemos, Então, muitas vezes acontece da gente já ter ali uma palavra de morte quando nós estamos sendo formados. E claro que não é por Deus, mas é por pessoas, é por situações. E quando nós não entendemos, nós mesmos amaldiçoamos o filho que está no nosso ventre. Isso vai para nós mulheres. E para os pais também, que muitas vezes não recebem essa notícia de uma gravidez com alegria. Então, você acaba trazendo aquele sentimento para aquela criança. Nós pensamos que não, mas a criança sente todos os sentimentos que nós passamos, todas as situações que nós estamos vivendo, é passado para a criança. Moisés, ele começa então, uma história incrível na vida dele, e Moisés, ele se retira para o Monte Horebe para buscar a presença do Senhor. Lá ele fica 40 dias e 40 noites, e o povo lá embaixo, enquanto Moisés estava lá no monte buscando a presença do Senhor. Quando o povo vê que passa muitos dias que Moisés não retorna, Moisés sendo líder, sendo mentor, ele fica muito tempo lá em cima, o povo começa a achar muito estranho essa ausência de Moisés. Eu acredito que eles podem até pensar que Moisés já havia até morrido, Porque 40 dias e 40 noites não são 4 dias, E eu imagino que aquele povo, eles devem ter ficado procurando alguma situação, como a própria Bíblia diz, que eles chegam até Arão e falam assim para Arão: Arão, aonde foi parar Moisés? E quando a gente chega nessa parte de Arão, eu quero falar um pouquinho sobre influência. Porque Arão, ele viu todas as benfeitorias que Deus fez na vida daquele povo, ele caminhava junto com Moisés, ele estava ali sempre lado a lado. E como ele foi ceder às vontades do povo? O povo pega e fala assim no capítulo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe forma de um bezerro. Arão, ele é facilmente contaminado, influenciado por aquele povo. Mesmo sabendo que Deus tinha escolhido ele para caminhar junto com Moisés, para estar ali junto com Moisés, ele se deixa influenciar por aquele povo. E nas nossas vidas não é diferente. Nós estamos caminhando com Jesus, nós viemos todos os domingos ouvir a palavra, nós temos a Bíblia na mão, nós ouvimos louvor, nós estamos cheios da presença,
mas infelizmente chega um momento que Deus não te respondeu e você e eu é facilmente influenciado pelo mal, porque ainda não chegou a hora, porque está passando muito tempo e Ele fez a promessa na minha vida, Amanda, e até hoje não se cumpriu. E aí você e eu somos facilmente influenciadas por qualquer palavra, né? Aquele povo, eles precisavam de algo para adorar, porque a presença de Deus não era suficiente, porque Moisés tinha se retirado. Eles precisavam de alguma coisa para entreter eles, né? Para chamar a atenção deles, porque viver em um deserto, né? Mesmo caminhando com Deus, mesmo tendo Deus ali praticamente face a face, mesmo ouvindo Deus, sentindo Deus, eles ainda procuravam em alguém, em algo para adorar. E muitas vezes nós estamos tirando o próprio Deus, né, como primordial das nossas vidas, e nós começamos a adorar coisas. Nós esquecemos do que Deus fez nas nossas vidas e facilmente nós começamos a adorar pessoas, coisas, lugares. Nós damos o lugar de Deus para coisas tão vãs, tão vazias, tão mornas. E nós esquecemos de Deus. E assim foi o que o povo fez. Eles foram influenciados ali por aquele momento. No versículo 7, o Senhor fala assim para Moisés. Eles estão lá no monte orando. Moisés está lá no monte orando, clamando ao Senhor. E no versículo 7, o Senhor fala assim: Moisés, desce. Desce, o Senhor diz a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifício. Disseram: ó Israel, estes são os seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Quando a presença de Deus ela se afasta da minha e da sua vida, você acha que Deus ele nos entristece quando nós nos rendemos ao pecado? Nos rendemos às vontades da nossa carne? Você acha que Deus ele não se ira contra nós? Deus ele é amor, como nós cantamos neste lugar. Mas Deus também, Ele é justiça. Deus também, Ele acende a ira dEle, sim, sobre as nossas vidas. Porque Deus, Ele faz tanto por nós, e muitas vezes nós somos ingratos. Nós esquecemos de tudo que Deus fez, como aquele povo esqueceu. Deus derramava todos os dias quantidades de maná diária para aquele povo, para sustentar aquele povo. Deus dava água, Deus dava luz na escuridão, Deus era o caminho no deserto, Deus abriu o mar, e mesmo assim, eles esqueceram da bondade de Deus. Deus faz tanto pelas nossas vidas, e mesmo assim, quando o dia mal chega, nós esquecemos dessa boa vontade de Deus, da boa vontade de Deus. Lá em Romanos 8:31, todo mundo conhece, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não diz assim lá em Romanos? E se Deus é contra nós, quem será por nós? Porque quando a presença dele vai embora, quem é por mim e quem é por você? Não é Deus. Não é Deus. São os deuses que nós adoramos. Só que aí, irmãos, chega o dia mal, porque chega para todo mundo. Chega o dia mal na minha vida e na sua vida, e de quem que nós nos lembramos? E se ele está contra nós, o que nós iremos fazer? Porque nós mesmos mandamos a presença de Deus embora facilmente. Nós mesmos acreditamos em deuses que nós mesmos começamos a adorar com as nossas mãos. Nós procuramos satisfazer a nossa carne de alguma forma. Nós estamos muitas vezes sedentos, não é pela palavra, não é pela presença, mas é pelo momento, pela situação. Se tudo vai bem, Deus é na minha vida, Deus é na minha casa, no meu casamento. Mas se tudo vai mal, a presença de Deus foi embora. Mentira, porque nem quando estava tudo bem, você sabe se a presença estava na sua casa, na sua vida, na sua família. E assim aconteceu com esse povo. No versículo 25, Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Imagine a tristeza de Moisés, no momento que ele sai ali para consagrar, para se consagrar, para orar, para clamar a Deus pelo seu povo, o próprio irmão dele faz isso.
Imagine a tristeza desse homem quando ele desce e vê aquela situação. E ele fala para Josué, porque Moisés subia para o monte e Josué ficava um pouquinho mais abaixo, né? E aí quando Deus manda Moisés descer para ver o que estava acontecendo, e encontra Josué um pouquinho mais abaixo, eles acham que os barulhos, Josué fala para Moisés, o barulho é de guerra, né? Está havendo uma guerra no acampamento. Aí Moisés já sabia o que tinha acontecido e diz, não, está tendo festa. Está tendo festa no acampamento. E quando ele chega naquele cenário, onde ele vê festa, ele vê adoração, que não é para o nosso Deus, as tábuas que ele subiu para escrever os mandamentos do Senhor, ele joga no chão, ele se ira também contra o povo, ele se chateia, ele chama Arão no canto e fala assim, Arão, o que você fez? Bastou eu sair um pouquinho daqui e você se rendeu à vontade do povo. Então nós estamos caminhando com Jesus e bastou acontecer alguma situação, não tem ninguém me vendo mesmo, não tem ninguém aqui mesmo, eu vou fazer mesmo, porque ninguém está me vendo. Nós muitas vezes pensamos que estamos sozinhos em uma situação, sozinhos, só que a presença está lá. Mesmo que não esteja de forma adequada como a palavra de Deus fala, que a onipresença dele está onde nós estamos. Ou seja, tudo que nós fazemos, o Senhor, Ele contempla. Seja coisas boas ou seja coisas ruins, o Senhor contempla. E quando Moisés desce, ele fala assim, vem para esse lado quem realmente quer andar com Jesus. E quem não quer andar com Deus, vai ser morto. Então, pelos nossos pecados, pelas nossas malfeitorias, pessoas são mortas. E fisicamente também, mas muito mais espiritualmente. Pelas coisas que nós fazemos, às vezes sem querer ou querendo, nós matamos alguém. Então, que nós venhamos vigiar se nós estamos trazendo, ajuntando, né, as pessoas, os nossos vizinhos, as pessoas do nosso trabalho, em qualquer ambiente que você andar, será que você está trazendo ou será que você está afastando e matando essa pessoa? E é triste quando nós vemos que morreram mais de 3.000 pessoas por causa de uma situação que poderia ser revogada. Mas Deus, Ele é justiça, como eu falei. Ele permitiu que aquelas pessoas morressem. Porque ao invés de adorar a Deus, eles adoraram a Baal, eles adoraram facilmente aos deuses. Eles não tiveram a paciência de esperar que Deus mandasse Moisés de volta. Eles agiram por vontade própria. Eles não consagraram ao Senhor, como a palavra diz, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Eles agiram sem a permissão de Deus. E muitas vezes acontece conosco, nós tomamos muitas vezes decisões sem consultar ao Senhor. E aí o que acontece? Morre algum sentimento dentro da gente, morre alguém dentro da nossa casa, não estou falando morrer de tiro, nenhuma bomba vai cair, mas a pessoa entra em uma depressão, a pessoa entra em uma tristeza profunda, acontece tantas coisas quando nós matamos alguém, querendo e não querendo, porque muitas vezes nós matamos conscientemente e muitas vezes inconsciente. No verso 30, diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés, ele não temeu em voltar lá e conversar com Deus. Mesmo com o coração irado, mesmo triste pelo fato que tinha ocorrido, ele subiu novamente à presença de Deus. E isso não é vergonha quando nós erramos, isso não é vergonha quando nós fazemos algo que nós sabemos que não agrada ao coração de Deus, entrar na presença dele e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu quero a tua presença. Isso não é vergonha. Muitas vezes nós achamos e nos sentimos envergonhados porque nós pecamos, e agora? Mas se você demorar a voltar a Jesus, a entrar na presença dele, o que vai restar para você, se não a vergonha, se não a tristeza, se não o cansaço? Não tenha vergonha de quando errar, você entrar no seu quarto e falar: Deus, eu errei, eu pequei, e eu sei que a tua presença não está mais comigo.
Não tenha vergonha de falar, Senhor, eu preciso e eu dependo de Ti. Independente do erro, eu não sei o que você fez, você não sabe o que eu fiz. Mas o que nós precisamos urgentemente é dessa presença. Não adianta acharmos que todos os domingos vindo aqui, ouvindo a palavra, quando nós vamos embora, significa que a presença do Senhor está conosco. Muitas vezes não está, irmãos. E eu não posso mentir aqui para vocês que está, porque não está. Ser frequentante de uma igreja não nos garante a presença de Deus. Sabe? Ler a Bíblia e não pôr em prática não significa carregarmos a presença de Deus. Nós precisamos carregar a presença de Deus e ter prazer nisso, sabe? Isso não é mérito nosso. Isso é graça, é favor imerecido. Nós não merecemos, mas essa graça é constante na minha e na sua vida. Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, como teve desse povo. No capítulo 33... No capítulo 33, quando Moisés ele começa a conversar com o Senhor, no verso 2, Deus diz assim para Moisés: enviarei um anjo. Eu vou ler do começo, primeiro. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Deus, Ele não vai viajar com aquele povo. Deus, Ele fala assim, olha, o que eu prometi eu vou cumprir, mas eu não vou com vocês. O que adianta nós chegarmos na terra prometida? O que adianta nós chegarmos na terra que mana leite e mel, sem a presença de Deus? O que adianta nós realizarmos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades? O que adianta eu ter a minha casa própria, que eu sempre oro, um carro melhor, se eu não tiver a presença de Deus? Eu não quero. Eu não quero nada que venha a mim se não for Deus quem me deu. Se a presença dEle não for comigo, eu não quero. Eu abro mão de todos os meus desejos e prazeres porque eu não quero se a presença dEle não for comigo. Nós não podemos querer ir em qualquer lugar e realizar qualquer coisa sem essa presença. Não vai dar certo. O vazio vai chegar, a tristeza vai chegar, o dia mau vai chegar e essa presença não será notória. Você vai olhar para a direita e para a esquerda e falar, cadê a presença? Aonde está? Não adianta nada ter tudo e não ter essa presença. Você pode ter o melhor lugar do mundo e falar, aqui é minha terra de descanso, é o meu lugar de descanso. Aqui eu vou tirar férias, aqui eu vou descansar. Irmãos, não adianta, porque a presença não estando com você, você pode ir para qualquer lugar, você será vazio do mesmo jeito. Você não terá nada se você não tiver essa presença. Não adianta estar aqui e não sentir essa presença. Não adianta chegar na sua casa e ela ser um lugar vazio. Não adianta chegar no seu serviço e ser vazio. Essa presença tem que estar em todo lugar, em todo e qualquer ambiente. Nós precisamos manifestar essa presença. O tempo que nós vivemos hoje é propício para a igreja estar cheia. Porque depois que o Covid chegou, as pessoas estão sedentas. Estão, não digo nem com medo, mas as pessoas querem conhecer o Deus que transforma, que cura e que liberta. E aonde nós estamos sem a presença, como nós vamos trazer, evangelizar, curar diante da palavra de Deus, se nós não temos a presença? Essas pessoas não ficam. Ninguém fica em lugar nenhum sem essa presença. Nós não conseguimos ficar. Nós não conseguimos fazer nada sem essa presença. O que acontece? Quando o povo ouviu que a presença de Deus não ia, eles choraram. E é desse jeito que acontece conosco. Quando nós percebemos que a presença foi embora, que o dia mau chegou e você clama e você faz, e cadê a presença? A gente começa a chorar. Eu choro. Eu choro. Nós choramos sem essa presença. E o povo ali, ele começou
a chorar. E mais triste é Deus falar assim, olha, se eu fosse com eles, eu os destruiria facilmente, porque esse povo é mau. Olha isso, o próprio Deus falando isso, eu destruiria, por isso eu não vou com eles. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Moisés sobe, ele tem essa conversa com Jesus, e no 12, ele começa a clamar. Ele diz assim, tu me ordenaste, leve este povo, mas não me disseste que irias comigo. Declaraste, eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhes darei descanso. Quando a presença do Senhor está conosco, independente da situação, do problema, do dia difícil, da angústia, da dor, quando essa presença está conosco, nós podemos passar por qualquer situação, só que nós encontraremos descanso no Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é o lugar secreto, é o esconderijo. É nessa presença que nós devemos estar. É na fenda da rocha, como diz no decorrer do capítulo. Moisés pede para ele estar na fenda da rocha. Nós precisamos, nós ansiamos, nós necessitamos dessa presença e desse descanso. No 16 diz assim, se não nos acompanhares como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que distingue teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Ou seja, quando nós rasgamos para o Senhor, olha Senhor, eu pequei, eu errei, a minha família errou, os meus filhos errou, meu marido errou, minha mulher errou, mas eu estou aqui clamando por misericórdia na vida dele, na vida dela. Eu não suporto mais essa situação. Se nós estamos aqui, nós precisamos fazer isso como Moisés. Se o seu marido não está aqui, se a sua mulher não está aqui, se os seus filhos não estão aqui, Senhor, eu estou aqui porque eu acredito. Eu clamo, salva a minha família. Eu clamo a Ti, muda a minha história. Não quer dizer que você vai chegar na sua casa e as coisas já vão estar resolvidas não, tá? Porque é um processo. Mas você precisa estar aqui com esse propósito. Como Moisés esteve na frente daquele exército, nós estamos na frente do grande exército que é a nossa casa, que é a nossa família. Nós estamos à frente desse exército. E nós temos que pelejar como Moisés pelejou por esse povo. E o Senhor fala para ele, certamente farei o que me pede. Por mais que você errou, por mais que você falhou, quando você se rasga nessa presença, quando você fala, Deus, eu preciso, o Senhor, Ele vai falar para você, eu te conheço pelo teu nome. Certamente eu farei o que me pede. E mais, o Senhor, Ele se arrepende de tudo que Ele falou aqui na Bíblia, e Ele não faz mais o que Ele iria fazer. Né? O Senhor, Ele ia enviar o anjo, e muitas vezes nós se contentamos. Quando o Senhor fala, eu não irei contigo, mas eu te mandarei o anjo. Então aí você fala, então tá bom, Senhor, o anjo tá bom. Moisés, ele não quis somente o anjo. Moisés, ele queria que a presença de Deus estivesse e fosse com ele. Que nós não venhamos nos contentar somente com o anjo. Não desfavorecendo o anjo, porque o anjo do Senhor, ele é poderoso também. Mas que nós venhamos ansiar por essa presença. Eu não quero o anjo, Senhor, eu quero a Tua presença comigo. Eu não quero ir sozinha, eu quero a Tua presença indo comigo. E Deus, Ele se agradou, né, daquela humilhação daquele homem. Deus, Ele se agradou e Ele ajudou aquele povo, né, Ele conduziu aquele povo, então, para a passagem e a chegada da terra prometida. E nessa noite o Senhor quer nos conduzir.
O Senhor quer tirar do lugar aonde nós estamos, porque o Senhor sabe, assim como sabia da história de Moisés, assim como sabia da vida de Moisés, o Senhor sabe que tem momentos que nós erramos, que nós falhamos, que nós levantamos, deuses na nossa vida, nós adoramos a muitas coisas e esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então que nessa noite venha haver arrependimento no nosso coração. Que nessa noite nós venhamos falar, Senhor, eu me arrependo de tantas vezes que eu afastei a Tua presença da minha vida. Nós não podemos nos contentar com a forma que nós estamos levando a nossa vida. Nós não podemos nos contentar em carregar só o anjo, mas eu quero o anjo, eu quero a presença, eu quero o exército comigo. Eu não quero apenas viver no superficial, mas eu quero navegar, eu quero ser submergido por essa presença, eu quero transbordar essa presença, eu quero falar de Jesus com mais vontade. A palavra de Deus fala que quando chegasse o final dos tempos, o amor de muitos esfriaria, E hoje nós estamos muitas vezes vivendo isso. Ouve-se pouco falar que Jesus te ama, ouve-se pouco falar de Jesus. E nós somos a diferença nesse mundo. E quando nós carregamos e somos cheios dessa presença, nós não conseguimos ficar sem falar dessa presença, sem falar desse amor, sem falar dessa graça, sem falar de tanto livramento que Ele nos permitiu. Eu espero que nessa noite você venha desejar essa presença. Eu espero que nessa noite você reflita, leia esse texto e entenda que nada adiantava na vida daquele povo sem a presença de Deus. O Senhor, Ele vai abrir o mar para mim e para você passar. O Senhor, Ele vai enviar a água no momento que nós estivermos com sede. O Senhor vai enviar comida quando estivermos com fome. Mas o Senhor, Ele não vai, se nós não tivermos um coração íntegro, se nós não deixarmos os nossos pecados de lado e nos rendermos a Ele. Nós precisamos tirar, como o Senhor pediu nessa passagem, eles tinham pegado os colares, e feito deuses. Nós precisamos tirar esses ornamentos de nós, porque o Senhor pede isso ao povo. Tire os ornamentos e eu pensarei no que eu vou fazer. Então que nós venhamos tirar tudo aquilo que não acrescenta, todos aqueles pecados que nós carregamos de estimação, todos os desejos que muitas vezes está guardado no nosso coração. Que a nossa oração venha ser para que o Senhor guarde o nosso coração desses desejos. Que o Senhor guarde nossos corações dessa vontade. Que nós venhamos ver se o que nós estamos fazendo realmente o Senhor tem se agradado. E que a terra que é o nosso coração esteja boa para uma plantação e uma irrigação. Amém? Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu creio que hoje é noite de arrependimento. Eu creio que o Senhor, Ele está disposto a te chamar pelo seu nome nesta noite e dizer que Ele perdoa todas as vezes que a presença dEle se afastou da sua vida. E eu quero te dizer que muitas vezes o vazio que você sente no seu coração, a tristeza que invade o seu olhar, o seu semblante de dor, as mágoas que está dentro do seu coração, tudo isso nesta noite o Senhor quer limpar. E Ele deseja trazer essa presença. Eu creio que essa presença vai invadir o seu coração de uma forma diferente. E você vai sentir este amor. E você vai sentir essa graça. E você vai sentir o Senhor falando para você: ei, eu te amo. E eu quero estar com você, mas muitas vezes é você que me tira dos teus planos, dos teus projetos. É você que me manda embora do seu coração, da sua casa, da sua história. Mas eu sou um Deus que eu tenho misericórdia e nessa noite eu te chamo. Venha, entrega o teu coração para mim nesta noite. Deixa eu entrar, deixa eu mudar esse rumo, essa situação, essa história.
Aleluias. Nessa noite, aí no seu lugar mesmo, coloque a mão no seu coração. Só você sabe o que você tem atravessado. Só você sabe quantas noites você tem estado triste, amargurado, com insônia, se perguntando aonde está o Senhor, Deus. Se perguntando qual decisão tomar. Se perguntando se realmente Ele existe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Traga à memória o que pode te dar esperança. Traga à memória os desertos que Ele já te livrou. O mar que Ele já abriu. Traga à memória a provisão que veio dentro da sua casa. Os livramentos que você recebeu. Traga à memória o que pode dar esperança dentro da sua casa, nos teus filhos. Ei, você é projeto de Ele te planejou. A sua casa é lugar de presença. A sua casa não é um lugar qualquer. Lá precisa haver a presença. Senhor, nesta noite, Pai, nós clamamos a Ti como um povo arrependido, Deus. Pai, eu não sei aonde os Teus filhos têm andado, mas o Senhor sabe. E nessa noite eu clamo pela Tua presença, Pai. Pai, que o Senhor seja a esperança no dia do não. Que o Senhor seja o consolo no dia da angústia. Que o Senhor seja a luz, Senhor Deus, no deserto. Pai, que o Senhor seja o maná no céu nos dias de fome, Pai. Que o Senhor seja a provisão. Que o Senhor seja o Abba Pai. Porque muitas vezes nós estamos órfãos de um Pai. Mas nós temos um Pai, meu Deus. E essa pessoa muitas vezes não entende este amor, esta graça. Pai, nesta noite, Pai, venha trazer o consolo para as nossas almas. Venha trazer o alimento que nós precisamos neste dia, Deus. Porque o maná que o Senhor tem é dia após dia. O Senhor sabe o que nós precisaremos no nosso amanhã. Pai, tira do nosso coração toda ansiedade, Pai. Toda preocupação com o amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem. Meu Deus, que nós venhamos viver o hoje, Pai, na Tua presença. Porque nós saberemos se a Tua presença estiver conosco. O Senhor já está amanhã cuidando, Pai, de cada detalhe. Pai, que venha o Teu reino sobre essa igreja. Pai, que a Tua presença venha estar manifesta neste lugar. Pai, que os anjos do Senhor venham estar aqui. Que a nuvem do dia, que a nuvem da noite, Pai, que o fogo venha estar neste lugar. Meu Deus, que nós venhamos estar todos reunidos e sedentos por essa presença. Venha, Senhor, venha Espírito Santo sobre o Teu povo. Incendeia este lugar, Deus. Venha com a Tua mão grande, Pai. Venha com o Teu favor neste lugar, Senhor. Venha derramando sobre nossos corações, Pai. Venha incendiando, Pai, esse grupo de louvor, Senhor. Que a Tua presença venha estar no meio dos Teus filhos. Meu Deus, que a Tua presença venha estar neste altar. Que a Tua presença venha estar no meio de toda essa igreja, Pai. Incendeia este
lugar, Pai. Derrama a tua graça, derrama o teu favor nesta noite, derrama o teu Espírito, derrama o maná, Senhor. Derrama toda a tua graça. Nós queremos a tua presença. Nós temos sede de ti, Pai. Nós temos sede desta presença, Pai. Eu não quero nada que não for a tua presença. Nós não queremos nada. Nós só queremos o Senhor neste lugar. O Senhor nas nossas vidas. O Senhor no nosso ministério, Pai. Nós queremos o Senhor. A tua presença basta, Deus. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, porque a tua presença está neste lugar, Senhor, curando corações, tratando feridas, tratando traumas. Ajuda a tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, meu Deus. E eu creio, Pai, se eles não sentiu, Pai, ao término deste louvor, eles vão sentir a tua graça. Tira as escamas, Pai. Pai, amolece o coração duro nesta noite, Senhor. Amolece, Pai. Trata, Espírito Santo, trata. Vai lá no passado, aonde foi ferido. Vai lá, Senhor, na casa. Vai lá, Senhor, em nome de Jesus, e cura. Cura, transforma, liberta. Liberta a tua igreja. Liberta aqueles que estão em cativeiro, Pai. Liberta. Que venha o teu reino, Pai. Que venha a tua presença. Que venha, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que ainda não conhecem essa presença. Que eles venham ser incendiados nesta noite, meu Deus. Pai, que nós não venhamos permanecer da mesma forma que entramos aqui, Senhor. Mas que a tua presença seja notória. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor nesse teu povo, nessas crianças, Senhor. Que essas crianças venham sentir a tua presença. Que os jovens venham ser incendiados pela tua presença. Que os mais velhos sejam incendiados. Que os homens, as mulheres, Pai, os músicos, Pai, os adoradores, o pessoal do som, o pessoal da porta, o pessoal da cozinha, incendeia esse lugar, Jesus. Transforma, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. Eu sei, Pai, que este lugar, Senhor Deus, será referencial da tua presença. A Impacto será conhecida pela tua presença. Eu creio, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio. É tudo para tua honra, Senhor. É para tudo para tua glória. Pai, eu creio nesse mistério, Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio que a tua presença é a nossa esperança, Pai. Vai na frente, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, e em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha Âncora, esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. que no vale também está. Sobre o mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto
homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também está, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha espera, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. Minha Âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. minha Âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Oh, 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 eu não temerei. Oh, oh, oh. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Com as palmas, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos porque tu és Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.